Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar de Grêmio e falar dessa questão envolvendo o Renato e o que vem pela frente com relação a tudo isso. Vambora? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Terminando o vídeo, passa lá na KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vamos lá, moçada. Ao longo do dia eu recebi mensagens tanto lá na rádio quanto nas redes sociais, pessoal me cobrando, né, do tipo, vem cá, tu não vai te posicionar, tu não vai falar, não vai criticar o Renato, vai passar pano no Renato, e o outro não vai apoiar o Renato, enfim. Acho que não é por aí a análise, mas vamos lá. O que o Renato fez neste final de semana, né, tanto dentro de campo, quando ele tira os jogadores que estão no banco de reservas, e depois na entrevista, o Renato fez algo que só o Renato pode fazer. Dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do futebol brasileiro, só o Renato faz isso. Por quê? Porque o Renato ele foi assim a carreira inteira dele. Como jogador ele foi polêmico, foi vencedor, foi craque, jogou demais e foi polêmico. E como treinador ele é um dos melhores do Brasil, para mim o terceiro melhor do Brasil, e ele é polêmico também como treinador. O Renato faz porque ele não tem medo de fazer. E ninguém conseguiria fazer como o Renato fez essas questões do jogo lá em Salvador. Agora, o que o Renato fez também vai ter consequência. Bom, primeiro ponto, o que o Renato faz com relação a isso? Ele escancara algo que incomoda ele, incomoda o Grêmio, incomoda muita gente no futebol brasileiro. O Renato escancarou que estava tendo uma interferência externa em algo que estava prejudicando o Grêmio para a sequência ou para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que foi a interferência do Jailson Macedo Freitas, que como árbitro, né, lá na primeira década dos anos 2000, foi um dos piores árbitros do futebol brasileiro. E hoje ele é simplesmente o responsável pela arbitragem na Federação Baiana. O Renato escancara isso e a CBF faz uma manobra errada, uma manobra ilegal, que é mudar a função do Jailson Macedo Freitas no seu site, para tentar desmentir o Renato. Mas o pessoal conseguiu pegar essa mudança da CBF, essa atitude da CBF no pulo. Então a CBF não vai se manifestar com relação a isso, como ela normalmente faz, né? Porque a CBF erra, e erra, é uma instituição que está envolvida em crimes, está envolvida em corrupção, está envolvida em muita coisa, e ela não se manifesta sobre nada, ela mantém tudo como está. Então com isso, o Renato escancarou uma postura errada da CBF e dos seus filiados. Escancarou e teve apoio de muita gente. Então com relação a isso, até esse ponto está tudo certo. Renato vai para a entrevista coletiva e bota o dedo na ferida mesmo. Ele coloca que tem que ser escutado o John Textor mesmo, a gente tem que ouvir aquilo que o John Textor está falando, presidente do Botafogo, que também está botando o dedo numa ferida, que tem que apresentar provas, é bem verdade, mas está botando o dedo numa ferida. Então o Renato, ele começou a incomodar aqueles que estão atrapalhando o caminho do Grêmio. Porém, ele vai ter que arcar com algumas consequências. Isso certamente vai ser levado ao STJD, não vai passar tranquilo. Não é só o Diego Costa, né, expulso por xingar o quarto árbitro, não é só o Nathan Fernandes, que fez o gesto de roubo para o árbitro, e eles vão ter que ser julgados pelo STJD, mas certamente o STJD vai para cima do Renato. E não de graça, vai porque é o sistema, como o Renato disse, ele é isso exatamente que o Renato disse. O sistema é assim. Então o Grêmio vai ter que se cuidar a partir de agora com a CBF. O Grêmio já não é um clube bem visto pela CBF. Não é um clube que tem uma boa relação com a CBF e não vem de hoje. O Grêmio é um clube que bate de frente com a CBF em vários momentos. Bateu mais uma vez. E isso provavelmente vai começar a pesar em cima do Grêmio. Mas o Grêmio fez aquilo que muitos clubes queriam fazer, mas não tem alguém com essa representatividade para fazer. Então o Grêmio agora, a partir de agora, o Grêmio está avisado. O Grêmio está com uma lupa em cima. Qualquer coisa do Grêmio, a CBF, STJD, quem manda no futebol brasileiro, vai em cima do Grêmio. E com certeza essa atitude do Renato, ela vai provocar outras atitudes. Já provocou. Se nós formos pensar o que fez o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, depois do jogo do Inter, do empate horrível do Inter contra o Atlético Goianiense dentro do Beira-Rio, o presidente Alessandro Barcelos, ele entrou na onda. O que ele pensou? Eu não posso deixar o Grêmio gritar sozinho, eu preciso gritar também. Porque senão só o Grêmio lá vai ter alguma coisa e eu preciso participar aqui.
Porém, o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, com todo respeito, ele não tem 20% da representatividade que o Renato tem no futebol brasileiro. Então ninguém escutou o que o presidente Alessandro Barcelos falou. O que importa é o que o Renato falou. Então, nesse sentido, o Grêmio certamente vai passar a ser um pouco mais observado, vai ter uma lupa em cima, para não dizer prejudicado, e o Grêmio tem que estar pronto para isso. O Grêmio tem que se preparar para o que vem por aí. A direção do Grêmio está atenta, departamento jurídico atento, a ANAF está ao lado do Grêmio, porque a ANAF pede o banimento do Jailson Macedo Freitas, e está certa a ANAF em fazer esse pedido, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, mas o Grêmio pode esperar. Alguma coisa vem aí com relação a isso. Nessa terça-feira tem o confronto de Copa do Brasil contra o Operário, estreia do Grêmio na Copa do Brasil contra o Operário, e nessa terça-feira a gente fala um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco a gente volta então com mais informações, mais detalhes e mais análises, né? Por que não? Aqui dentro do canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.